Você, meu amigo, quem acompanha o Bola Premiada da Itatiaia, neste último Bola Premiada do ano de 2023, para você, torcedor do Cruzeiro, a permanência na Série A foi boa, você queria mais e a expectativa é de um 2024 muito melhor, pelo menos pelas contratações que estão sendo feitas. A expectativa minha e de todo torcedor do Cruzeiro aumenta de forma considerável. Tomara que aconteça de verdade a partir do dia 5 de janeiro, quando tem a pré-temporada e os comandados de Nicolás Larcamon se reapresentam, alguns, e se apresentam outros, pensando em 2024. Sobre movimentação, a gente fala muito, das contratações, Lucas Homero, também o Dineno, o Cruzeiro que negocia com o Fernando. Vamos ver, pelo menos Dineno e Lucas Homero devem chegar, o Fernando tem uma também possibilidade de chegar, só que precisa ter mais uma reunião, precisa ter mais uma rodada de discussão sobre as partes se entenderem e o que pode acontecer. Enquanto isso, jogadores podem deixar o Cruzeiro. O nome do Bruno José já está confirmado, ele pertence ao Cruzeiro, estava emprestado ao Guarani e neste movimento de mercado que acontece no fim de ano, está sendo negociado com o Júbilo Iwata do Japão por R$2,5 milhões. O Cruzeiro vai pegar uma grana ainda, vai fazer o repasse para o Guarani de quase R$350 mil de um atleta que não seria utilizado no elenco. O Guarani também deve receber o Everton, zagueiro. O jogador deve ser emprestado, não vai ser utilizado no time principal celeste. Até foi utilizado no Sub-20 com o técnico Fernando Seabra. Atuou até como lateral pela esquerda em caso de necessidade. Mas no Cruzeiro não vai ficar. Sobre Rafael Papagaio, eu conversei com o empresário do jogador, o Márcio Matissuda, que me disse o seguinte: que sondagens tem, vários clubes estão sondando até de outros países, mas que não chegou nenhuma proposta oficial. Tem contrato até dezembro de 2026, pretende cumprir, está focado, está treinando e quer brigar aí por uma vaga no time. O Rafael Papagaio, pelo menos, não chegou nada concreto de proposta para levar o jogador do Cruzeiro. A concorrência vai ser grande? Vai, né? Chegou o Rafa Silva, chegando o Dineno, mais algum atacante pode ser contratado. Vamos aguardar também sobre essas movimentações de saídas de atletas do Cruzeiro, que tem aí o Wesley podendo ser negociado com o Vasco da Gama, na volta colocando o Lucas Orelhano, Paulo Vitor, sinceramente não sei se vai ficar para 2024, mantenho aquela informação que trouxe no dia 11 de dezembro com o Pio, também no itatiaisport.com.br, é um jogador visto como negociável na Toca da Raposa. Tiagão, te desejando um 2024 de muita saúde, muita paz, muita realização, prosperidade, e para quem acompanha o Bola Premiada, eu volto na sequência na programação da Itatiaia. Tiagão. Valeu, Pansieri, obrigado pelas informações. Ale, no início do programa, alguém pediu para projetar o 2024 do programa, não me lembro o nome agora. Eu li na hora, mas agora Marcelo. Não me lembro. Marcelo. O Sidney Armani está em Lisboa, Portugal, dizendo que 2024 vai ser o ano do Cruzeiro. O Quick também está sempre ligado aqui, mandando mensagem, ouvindo o programa. Sempre ouviu, O ano todo, e agora também curtindo com a gente. O 2024 do Cruzeiro, Ale, ainda é uma interrogação? Ou já se acena, já clareia a situação de que vai ser um ano melhor, ou pelo menos menos sofrido do que foi 2023? A tendência é essa, Tiagão. O que acontece é que quando você faz algumas contratações, o Cruzeiro tende a fazer muitas, você precisa de um encaixe, de jogador que joga bem num clube, se dá bem com um treinador, vai bem numa temporada e não vai bem na outra, Isso acontece com vários atletas, é muito comum. E principalmente quando você contrata vários jogadores, inclusive o Cruzeiro tende a contratar vários titulares, você corre esse risco. Agora, no papel, o Cruzeiro vai ser um tanto mais forte do que foi nesse ano. Isso aí você não tem a dúvida. A direção, eu conversei com algumas pessoas, a direção entendeu a necessidade de se reforçar, não só como time base, mas também como elenco. Não só pelo que eles passaram nesse ano, esse sufoco que foi principalmente a reta final, mas também aprendendo lições como, por exemplo, a do América, que a gente estava conversando aqui fora do ar. O América jogou 18 partidas a mais do que o Cruzeiro nessa temporada. E como é que você imagina o Cruzeiro disputando mais 18 jogos com esse elenco de 2023? Não tem a menor condição. Então, alguns jogadores que até serviram esse ano, eles vão compor o grupo. Aí você está falando de jogadores que são muito esforçados, mas têm a sua limitação. Você está falando de jogadores jovens que buscam ainda
mais minutagem, que buscam ter mais bagagem, mais experiência, e esses caras vão compor o elenco, mas você está falando de vários jogadores que vêm para ser titular. Está falando aí do meio campo que deve ser diferente, talvez só mantendo aí o Lucas Silva entre os principais, mas você deve ter a contratação pelo menos de 2 volantes, Você está falando da busca por um centroavante, que é fundamental, de mais um outro atacante de lado. Então, assim, de mais um zagueiro, embora você já tenha aí a convicção que o Zé Ivaldo deve ser um jogador importante também nessa temporada, como foi na passada, né? Tô confundindo já porque daqui a pouco é meia-noite e já me atrapalha um pouco, vou estar alcoolizado. Mas, de qualquer maneira, você vai ter um Cruzeiro mais forte no papel. Se esses caras vão encaixar, se eles vão render tudo que eles podem, já é um outro papo, é pra gente ver no dia a dia. Mas eu tô projetando um Cruzeiro tentando chegar aí à final do Campeonato Mineiro. Eu acho que seria interessante, não é a prioridade, mas interessante. Caminhando bastante na Sul-Americana, tendo um desempenho melhor na Copa do Brasil e não passando sufoco no Brasileiro. Essa é a minha projeção pro Cruzeirão para a próxima temporada.